Maravilha! Estamos aí na nossa terceira aula. Essa é a nossa terceira aula desta matéria de Ética Cristã e Ministerial do curso básico em Teologia, turma das quintas-feiras. Terceira aula, curso básico em Teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 20 de outubro de 2022, quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Deixa eu perguntar aqui, não achei engraçada a minha pergunta, não. Tem alguém aí de vocês flamenguista, sim ou não? Nenhum flamenguista, que coisa boa. Se tivesse, ia saber, né? Não, ia estar todo mundo vestido de Flamengo, né? Porque ontem, vocês sabem, né? O Flamengo ganhou, né? A Copa Brasil, então, meu Deus, hoje eu falei com 3 alunos no vídeo, tudo doido, né? Gritando, pastor, eu não sou Flamengo, meu amigo. Eu sou Corinthians e começaram a me vaiar. Deixa quieto, não mexe com isso, não. Então, eu estou longe, né? O dia que tiver Flamengo e Corinthians, eu desapareço do mapa. Não quero conversar com ninguém, porque eu sei que a maioria dos alunos, gente, é flamenguista, corintiano e cruzeirense, então estou fora, né? Os corintianos são muito poucos, mas amém. Se não tem nenhum flamenguista, fico feliz que podemos começar a aula em paz, graças a Deus, porque flamenguista pensa no povinho barulhento. Meu Deus, eu pensava que era o corintiano que era barulhento, mas, meu Deus, como gritam, urram, fazem, enfim. É bem característico, né, dos times do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então os cariocas são bem barulhentos. Obrigado pelos irmãos que já estão aqui conosco, irmão Kleber, irmã Isabela, irmã Jaqueline, irmão Fábio, obrigado pelo apoio. Eu também quero agradecer a vocês que já pagaram a mensalidade do mês de outubro, né? Com exceção da irmã Isabel e da irmã Jaqueline, que já, claro, já fizeram o pagamento relativo ao mês de outubro, né? Os demais irmãos, lembrem-se que a mensalidade deste mês, né? Acredito, já se lembram, né? Ela já foi aumentada, acrescida no valor de US$ 10. Então, não estamos mais com os valores do mês de setembro, então, a partir deste mês está crescido, né, de US$ 10, né? As irmãs que no mês que vem forem também fazer os seus pagamentos, lembre-se que a mensalidade, por uma necessidade nossa, né, não porque nós queiramos fazer esse aumento, mas aumentou demais tudo, 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 tudo. Hoje eu fui comprar toners para impressora, eu quase infartei. Falei, uau! Entende? Mas é aquela coisa, eu não posso fazer um repasse maior para não gerar prejuízos para os irmãos, não é nenhuma intenção minha prejudicar ninguém. Aqui precisamos, né, desse aumentinho de US$ 10, parece que não, mas ajuda, né, com o toner, com as capas de impressão para encadernação, os envelopes que nós enviamos para vocês via pelo correio, o selo postal. Compramos uma maquininha, vocês vão ver agora, né, que a partir das próximas apostilas vocês vão receber as etiquetas personalizadas do correio americano, né, com os nomezinhos de vocês, tudo digitalizado. Nós estamos melhorando, né, para ganhar tempo, né, porque é uma quantidade muito grande de apostilas, né? E eu preciso ter tempo e agilidade. Você não imagina o trabalho que dá para colocar selo para fechar envelope. Então, nós adquirimos uma maquininha, né? Foi um custo um pouquinho elevado, mas essa maquininha pelo menos tem 5 anos de garantia. Tá bom, gente? Desculpa estar tomando esse tempo para dar esse esclarecimento, para que o aluno tenha consciência, né? Que o valor que você está pagando tem um investimento na área da qualidade que queremos apresentar nos nossos serviços, tá? E fazer a coisa com excelência para a glória do Senhor nosso Deus. Página de número 5. Página de número 5. O que não é ministério evangélico. Estou aqui de novo batendo na tecla. Se lembram o significado da palavra ministério? Vamos lá, quem se lembra? Servir. Servir, serviço, não se esqueça disso, tá? Ministério quer dizer servir, serviço. Vamos então entender biblicamente o que não é o ministério evangélico. O ministério evangélico não é profissão e nem tampouco um cabide de trabalho
como pensam alguns. Aí vamos partir de duas situações que temos que identificar na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina: digno é o obreiro ou o trabalhador do seu salário. Quem se lembra desse texto? Alguém já ouviu falar desse texto? Digno é o trabalhador do seu salário. Este texto na Sagrada Escritura, ele está se referindo exatamente àqueles que vivem do ministério, tá? Para o ministério e estão acompanhando uma vida dentro do ministério. Quando falamos do ministério evangélico, é aquele ministério que está inclinado à igreja, tá? Vamos ler esse texto da Escritura, né? Digno é o obreiro do seu salário. Está lá em 1 de Timóteo, capítulo 5. Vamos entender, né, o contexto que Paulo dirigiu essa palavra, essa orientação de natureza bíblica, porque muitos não entendem isso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 18. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo... Vamos ler o 17 também, que se lê muito o verso 18 de forma isolada, mas esquecemos do 17. Olha lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Não sei se vocês conseguem interpretar esse texto aqui com uma certa clareza, eu vou ajudar vocês. Aqui está falando dos presbíteros, que na época também eram conhecidos como bispos. Nos dias de hoje, os presbíteros, esses presbíteros que Paulo aqui se refere a Timóteo, corresponderiam aos evangelistas e os pastores. Por que não aos presbíteros, literalmente falando? Porque algumas denominações não valorizam nem tanto os diáconos, concordo comigo, e nem tanto os presbíteros. Vai muito de igreja para igreja, de ministério, de denominação para denominação. É uma cultura denominacional, tá? Ainda que a Bíblia ela é bem específica nessa área, mas algumas igrejas, por questão de cultura local, elas fizeram algumas adaptações, algumas até criaram um certo prejuízo no bom andamento original do plano bíblico. Mas tudo bem, isso é uma coisa que, para se mudar, é quase impossível. Mas o que nos chama a atenção nesse texto aqui, ó, os presbíteros que governam bem, ou seja, que administram, que fazem a obra do Senhor bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Eu chamo a atenção dessa expressão aqui, ó, duplicada honra. O que isso quer dizer? É um duplo trabalho, um duplo serviço. E qual seria o duplo serviço desses presbíteros? Os que trabalham na palavra, ou seja, evangelizando, e os que trabalham na doutrina, ensinando. Em outras palavras, quem é a pessoa que geralmente exerce esse trabalho hoje nas nossas igrejas? Os pastores, concorda comigo? Na maioria das vezes, os que exercem essa dupla honra ou esse duplo trabalho seriam os pastores. Há alguns pequenos casos ou exceções, né, que aí vem os líderes de educação cristã, de escola bíblica dominical, que só trabalham com essa duplicada honra. E, neste caso, não seria errado se a igreja tem essa visão e pode apoiar o obreiro no seu sustento material para que ele o quê? Viva só para isso. Não é um luxo, como alguns pensam. Não, eu vou ser pastor para trabalhar na igreja para ter salário. Não, não, não. E o chamado, não conta? O chamado é o que mais pesa. Eu sei que, infelizmente, aqui na América tem uma febre em algumas igrejas, né,
que o camarada chegou ao cargo de pastor, já vai estar pensando nisso aqui. Cabide de trabalho. Mas, peraí, ele tem chamado para dedicar a sua vida para a obra ou ele está buscando uma forma de sustento fácil? Vamos ser sinceros, tem obreiros que têm essa mentalidade bem atravessada. Chegou a pastor, já está imaginando que meu cabide de trabalho, vou garantir minha aposentadoria, mas não é assim, irmãos. Jamais pode ser assim. E a Bíblia não orienta assim. Agora, se o obreiro vive para isso, tem se preparado ao longo de uma boa parte da sua vida e tem o chamado, é outro assunto. Aí vai das condições também da igreja local. Se a igreja local tem esta visão em identificar, não, aquele obreiro tem chamado, aquele obreiro tem preparação, aquele obreiro, entendeu? É a pessoa que pode viver para a obra, para dar o que? Um bom benefício, e se a igreja tem, nada impede, né, que a igreja dê o sustento. O que é injusto, concorda comigo? À luz da Bíblia, é criar cabide de trabalho para qualquer pessoa. Como, por exemplo, tem igrejas que o camarada toca uma vez por semana. Não, já quer receber o salário da igreja, mas peraí, ele toca uma vez por semana aqui, que dá ele o direito de pedir um salário. Eu trabalhei em igrejas que os músicos que tocavam uma vez por semana encostavam o pastor na igreja, não, só tem que custar um salário. Ou você não nos dá um salário, a gente vai tocar em outra igreja que nos reconheça. Pô. E o que o pastor dizia? Problema de vocês. Se vocês estão entendendo o ministério como trabalho, como dinheiro, entendeu? Então saiu fora. E o pastor dessa igreja com que eu trabalhei, ele perdeu em um só mês 9 músicos. Ficou estranho, gente. 9 músicos. Tocavam uma vez por semana. E ensaiavam uma vez por semana e queriam o quê? Tirar da lã da igreja. É uma igreja que tinha uma certa condição econômica, certo? Mas o pastor não era bobo, o pastor tinha instrução nas escrituras, visão espiritual, e foi bem categórico. Não, aqui não. Se os músicos querem usar isso aqui como cabide de emprego, que procurem uma outra igreja, que dê a eles o que eles precisam. Quando estão entendendo essa colocação, gente? Digno é o trabalhador, mas se ele está dedicando a sua vida, o seu chamado, tem preparo, amém. Não é errado de jeito nenhum. Mas, repito, ministério nunca foi, nunca será profissão e nem cabide de trabalho. O ministério não é hereditário e nem tampouco transferível. Está aqui no ponto B da nossa apostila. Se um pai se dá conta que o seu filho possui a vocação e a chamada divina para o ministério, deverá ter a necessária prudência para esperar até que os outros obreiros também vejam a mesma coisa. Hoje está sendo muito complicado essa questão de quem vai suceder o pastor da igreja. Se ele tem 2 filhos que estão no ministério, é sério, e a igreja se preocupa. Será que um deles vai assumir o pastorado depois que o pai se for, sobretudo se é um homem, o pastor da igreja, maior de 60 ou de 70 anos? Isso gera uma dor de cabeça, né, para certas igrejas. Não é errado se o filho do pastor tem, de fato, chamado de Deus, e esse chamado, ele é claro, nítido aos olhos da igreja e do corpo de obreiros, é outro assunto, tá? Mas nunca se pode ter aquela mentalidade, não, eu sou pastor, vou passar o cajado para o meu filho e ponto final. Tem que estar a questão do chamado e a vontade de Deus, não é verdade? Se não tiver o chamado e a vontade de Deus, também é outro problema que vamos ter na igreja, e tem muitas igrejas que, infelizmente, têm essa situação, porque isso seria uma falta de ética, uma falta de respeito, né? Vou repetir, então, esse ponto B. O ministério não é hereditário nem tampouco transferível. Se um pai se dá conta que seu filho possui a vocação e a chamada divina para o ministério, deverá ter a necessária prudência para esperar até que os outros obreiros vejam também a mesma coisa. Tudo ao seu tempo. Tem chamada? Tem preparação?
Deus está no negócio? Amém. Mas se não tiver, não vem essa de empurrar o filho como sucessor. Virando a página, letra C. Deus nunca chama ou chamará preguiçosos, vadios ou desocupados espirituais. Muito pelo contrário, ele chama aqueles que estão trabalhando e se esforçando em fazer a sua obra. Outra coisa curiosa, Deus não chama a nenhum vadio, a nenhum bracinho cruzado. Não está fazendo nada. Que é isso? Por isso que em dia de aniversário da igreja, aniversário de pastor, sabe aquele grupinho lá pressionando o pastor? E aí, pastor? Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem. E aí, pastor? Aniversário da igreja, amém, meu irmão. Ó, lembra de mim. Como é que é? Repete, lembra de mim, já está jogando verde para colher maduro. Não faz nada na igreja. E quer já pensa que pode ter algum cargo, né? Já conheço alguns porque tem um bom dízimo. Pastor, são 2.500 que eu dou por semana dessa igreja, né? E lembra de mim. O que é isso, irmãos? Isso é imoral, isso é indecente, isto é antiético. Deus só vai chamar quem está trabalhando, bracinhos cruzados, perninhas cruzadas, não fazendo nada. Não tem sentido à luz da Bíblia. Os ociosos, sem a devida chamada divina, tão somente acarretam dores de cabeça e acabam de estorvar a obra de Deus. Lembre-se, quando Deus chamou a Davi, este estava trabalhando e cuidando das ovelhas de seu pai. Deus tem um, se Deus tem um propósito de chamar, exemplo, irmão Kleber, irmão Fábio, irmã Isabela, irmã Jaqueline, ao ministério, Deus não vai ter problema, desde que vocês estejam trabalhando, agindo, entende? Que muita gente quer ter título, cargo, sem estar fazendo alguma coisa e sem ter o que? A chamada da parte de Deus. Aí você vai me perguntar, mas pastor, tem muita igreja que não está nem aí com isso, que mais é separar, ordenar obreiro. Ok. É um probleminha que elas têm, né? E porque lá na frente elas vão ter enormes dores de cabeça. Vamos lá. Mencionemos exemplos de homens a quem Deus os chamou e no momento de sua chamada os encontrou trabalhando. Ó, Saul. Saul começou bem, vocês sabiam disso, né? Saul começou bem no mundo, a ponto do Espírito Santo de Deus ter se apossado dele, ter profetizado com os outros filhos de profetas. Saul começou bonito, mas terminou mal. Vamos lá. Saul, quando cumpriu uma ordem de seu pai, pois estava em busca de suas jumentas extraviadas. Ele estava trabalhando, buscando jumentas. Gideão malhava o trigo no lagar. Ele estava dando duro. Ele estava malhando o trigo em um lugar que não era o lugar apropriado para o trigo, e sim o lugar que era normal haver a pisadura das uvas. Eliseu, quando arava o campo, esse texto eu quero ler com vocês. Aqui tem um negócio nesse texto que a maioria lê, escuta bem, lê, lê, lê e não descobre que tem um mistério nesse texto. Mas põe mistério, porque também tem uma questão de pano de fundo cultural. Abra comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Isso aqui é super interessante. Eu quero acreditar que você já passou por esse texto, mas eu não tenho certeza, pelo menos de momento, que você saiba o que esse texto está nos transmitindo de algo curioso. Tem algo aí muito curioso. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 19 ao 21. Eu espero que todos vocês abram esse texto. Fábio, consegue me ouvir? Alô, Fábio? Eu estou aqui, eu estou ouvindo, só que o senhor está me vendo ou não? Não, está totalmente branco, preto, totalmente preto. Eu também só aparece meu nome ali, eu não consigo me ver. Alguma coisa na câmera, eu não sei. Mas eu estou ouvindo, estou tranquilo aqui. E consegue nos ver também? Sim, eu vejo todos vocês, só não consigo ver Oh, eu. ok, é um probleminha então na sua câmera. Perfeito, perfeito. Se está nos vendo e nos ouvindo, tá maravilha, né? É que hoje a gente não vai então ver o seu sorriso, né? A sua barba,
né? O seu bigode, a sua pessoa. É até bom porque eu comi um empadão de frango agora, eu tô com a barba suja. Até bom que vocês me... Não toca nesse assunto, não, Fábio, por favor, toca. Vamos voltar para a Bíblia. Esse homem tem um negócio com comida, gente. Eu vou me vingar de ti de alguma forma. Mas vamos lá. 1 de Reis, capítulo 19. Versículo 19 diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Ele passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Versículo de número... Perdão. Deixa eu ver aqui. 20. Então ele deixou os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta. Por que te tenho eu feito? Versículo 21. Pois de atrás dele tomou uma junta de bois e os matou, e os aparelhos dos bois, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e os servia. Preste atenção, não feche esse texto. Aí tem algo bem estranho com respeito à chamada de Eliseu. Preste atenção, esse texto marca a chamada de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. E quem é usado para fazer esse chamado? O profeta Elias. Só que na ocasião da chamada do profeta Eliseu, Eliseu, como já lemos no texto, ele estava trabalhando, correto? Estava trabalhando. Só que na forma de trabalho aí que Eliseu estava desenvolvendo, tem algo muito, mas chamativo demais. Não é normal a maneira como Eliseu estava trabalhando. Vamos ver se vocês conseguem detectar qual a coisa que vamos poder dizer anormal. Isto, anormal. Aí tem uma situação super anormal no trabalho que Eliseu estava desenvolvendo. Estou dando já uma dica, né? Tem uma anormalidade. Vamos lá. Alguém nunca ouviu isso? Nunca leu? Nunca ouviu uma mensagem, uma pregação, um ensino sobre a anormalidade em que se deu a chamada do profeta Eliseu? Aí temos algo bem normal. Se você descobrir, eu estou aqui para lhe dar 75 pontinhos. Irmão Kleber, deixa essa unção fluir, irmão Kleber. Deixa essa unção fluir, irmã Isabelle. Deixa essa unção fluir, Fábio. Deixa. Pastor, Hum, era o fato dele estar fazendo duas coisas? Arando com 12 e conduzindo a 12ª? quase. É por aí. Que isso é estranho, né? Não, mas é por aí, é por aí. Não é exatamente este detalhe, mas o caminho está certo. A irmã está no caminho. Tem lá um negócio estranho, mas a irmã bateu na tecla certa. Ó, a irmã Isabel está ligada. Só faltou o Alain para soprar no ouvido da esposa. Ó, minha filha, o negócio é assim. Ninguém está percebendo nada estranho, mas a irmã Isabel já deu o pontapé inicial. É exatamente nesta parte, mas tem algo aí mais estranho. Ele Incomum. matou os bois, queimou e deu pro povo. Não. Gente, que mistério é esse? Eu acredito que não seja um mistério, é um fato um pouco desconhecido. Vamos lá. Quantas juntas? Uma junta de bois era constituída por quantos bois? 3, 6, 9, 12, 15. Quantos bois faziam uma junta? Dois. Dois bois, anote aí. Dois bois faziam uma junta, ok? E quantas juntas Eliseu estava trabalhando? 12. 12. E que total de bois, então, Eliseu tinha? 24. 24. Anote aí. Ele estava trabalhando com 12 juntas. Uma junta são dois.
e ele estava trabalhando com 24. E ele estava com a duodécima, ou seja, com a última, na área, na fila, então, porque era uma fila, e o texto nos deixa entender que ele estava o quê? Com a última fila. Então, indo por detrás, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, 11ª, 12ª, que é a duodécima. Então, temos aí duas situações anormais. Normalmente, quando se arava a terra com mais de 2 juntas de bois, nunca a pessoa que estava arando, porque tem que ser uma pessoa, um ser humano, se coloca à frente da última, sempre fica atrás, para controlar o arado. Alguém já viu arado no campo, na roça? O arado? Eu já Então, o arado trabalhei já com sempre isso. fica atrás, nunca na frente. Preste atenção. Nunca, nunca na frente, perdão, sempre atrás, sempre, 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 sempre. Aqui a coisa é super anormal. Além de ser 12, 12, a posição que Eliseu deveria estar atrás com o arado, mas ele estava na última fila. Então, o que nós concluímos dessa situação anormal? Número 1, a terra era duríssima, muito dura, era seca aos extremos, a ponto de Eliseu trabalhar com 24 bois. Isso é totalmente anormal. Se você faz um estudo profundo, você vai descobrir que se arava com 2, 3, no máximo 4 juntas de bois, mas não 12. Então a terra era muito dura, muito seca. E outra coisa, pela quantidade de bois, qual era a tendência? Haver um desalinhamento. E estando o profeta atrás com o arado, a tendência era isso aqui, ó. E a terra não, ela tinha que ser arada em linha reta para com que a plantação fosse, a semente fosse lançada e tudo crescesse, numa reta. Não sei, alguém está me acompanhando? E os Uhum. bois tinham que caminhar assim, na reta. E com 12, 24, qual é a tendência? Isso aqui. Então Eliseu não teria o controle lá de trás. Mas Eliseu é inteligente. Então ele decidiu ficar o quê? Correr o risco de ficar na frente, e ele estava literalmente puxando o arado. Pastor, mas o texto não diz isso. Diz nas entrelinhas. Ele estava na duodécima. Alô? Anote aí. Ele estava onde não devia estar, entre aspas, porque o arado estava lá atrás. E a tendência é o quê? A terra ia ser surcada de maneira irregular. Então ele decide correr o risco, vai lá na frente e começa a puxar o arado. O cara é corajoso. Eu vou correr esse risco, a terra é dura. E ele estava suando. O profeta Elias, com certeza, ao ver aquilo, disse: Uau! O homem está dando duro. Claro, a Bíblia não dá detalhes, mas ele já tinha recebido uma revelação de Deus para chamar o profeta Eliseu. É como se eu estivesse dizendo: Elias, olha lá, o camarada que vai te suceder. Olha o que está fazendo. Olha o duro que ele tá colocando o trabalho dele. Olha o suor. Olha o risco que ele está se colocando. Ele está na frente da boiada. Imagina, vem o estouro da boiada, mata o menino. Mas ele está lá fazendo o quê? Controlando aquela quantidade de bois. A terra é dura, árida, e ele está o quê? Mantendo reto o foco. Quantos de vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é o anormal. Ou seja, o homem estava preparado para servir em condições super difíceis. E ele estava provando isso, né, com uma terra altamente dura, difícil, e estava numa posição que não lhe correspondia estar. Ele tinha que estar atrás, na primeira fila, mas ele estava na última porque estava o quê? Puxando o arado. Anotou? Anotou? Se você não sabia disso, fique sabendo. Que interessante. E se você até quiser pregar uma mensagem em cima desse texto, o povo vai ficar assim, ó. Como é que é? É porque é algo diferente, algo que a maioria não sabe. E aí você pode fazer uma aplicação para a sua vida espiritual, para a nossa vida espiritual, né? Que Deus
nos chama no momento que mais estamos aqui, ó, ó, ó. E ele honra o nosso trabalho, ele honra o nosso esforço. Ó, pode ninguém estar fazendo assim para você. Ei, Isabelle, parabéns! Ei, Isabelle, está fazendo um trabalhão daqueles. Pode ser que a maioria das vezes você não receba os aplausos, os tapinhas nas costas, mas ele está vendo. E ele vendo já é tudo. Lá na frente ele te recompensa. Lá na frente ele te capacita. Lá na frente ele vai te chamar. Lá na frente ele vai dizer, meu filho Kleber, ó, ninguém dava nada por ti, mas eu sempre dei. Sempre dei o voto de confiança, quietinho, fazendo com fidelidade e excelência. Abra comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Que bonito é saber que ninguém pode te aplaudir pelo esforço que você empenha na obra do Senhor, mas o seu trabalho nunca será esquecido na obra do Senhor, ou pelo próprio Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, é o último versículo do capítulo 15. Se você não anotou, só tenha isso em mente, é o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que lindo isso, gente! Olha o que Paulo diz à igreja em Corinto. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Sede o quê? Firmes, constantes. Está difícil, está duro, vai, severa, firme, constante. Ih, pastor, eu não vou conseguir terminar o curso teológico, não, está apertado, está difícil, estou trabalhando 13, 14 horas por dia. Ei, sede firme, constante. É difícil, é duro, é suado. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Sabendo o quê? Que o seu trabalho, aleluia, o seu trabalho não é vão no Senhor. Quantos creem nisso, gente? Que Deus está olhando o nosso trabalho. E Ele que vai recompensar. Ele que vai dar o que precisamos para glorificar o seu nome. Mateus, outro exemplo, quando trabalhava como coletor de impostos, a versão espanhola Reina Valera diz bancos dos tributos públicos. Estava ali, né, um judeu trabalhando para o Império Romano, que era uma traição na época. Todo judeu que trabalhava para o Império Romano era considerado traidor diante da nação. Por isso que os publicanos, os coletores de impostos, eram odiados pela população, né? Porque era uma traição a nação judaica trabalhar para os romanos. Aí Jesus vai lá e vê Mateus. Ei, me segue. Hã? E diz a Escritura que Mateus deixou tudo e ganhava um bom trocado como coletor de impostos. Moisés, quando trabalhava no deserto, foi chamado ali naquele encontro com o próprio Deus com a sarça ardente. Os primeiros discípulos e depois apóstolos, quando pescavam e consertavam as redes. Olha que interessante. Os discípulos não estavam assoviando nem cruzando as perninhas. Eles estavam o quê? Consertando as redes, quando Jesus os chama. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Então, nós chegamos à conclusão, como diz na apostila aqui, o que é ministério? É dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Eu não ganho, eu não posso comprar ministério. Eu não corro atrás de ministério. Tem gente que está correndo atrás de ministério. Ministério é dádiva, ele que entrega. É como eu chegasse aqui para o irmão Kleber e desse um relógio Rolex de ouro puro, valendo 2 milhões de euros. É ruim que o irmão Kleber ia ficar com o rosto fechado, ele ia dar um sorrisão, ia dar um grito, ia dar uns 80 glórias e 60 aleluias, e ia dizer, mulher, tirei na loto, ganhei um Rolex de 2 milhões de euros. Na manhã mesmo, irmão, o Kleber ia torrar, ia vender logo. É ruim que ele ia ficar com o relógio no pulso, correr o risco de ser até assaltado. Então, ganhou um grande presente. E ministério é um presente mais caro
que Deus nos dá comparado a um relógio de 2 milhões de euros. Agora tem um negócio aqui interessante no ponto 6. Está me acompanhando? Ponto 6. Nossa correta atitude com respeito ao nosso próprio ministério. Deus dá o ministério, é presente dele, mas nós temos que cuidar. Se você ganha um presente caro, se você não cuidar, qual é a tendência? Você vai perder o presente. Ele vai quebrar, vai se deteriorar, vai perder. Então, nós temos que ter o cuidado de ter atitudes com aquilo de mais caro que Deus nos dá. Então, qual é a nossa correta atitude com respeito ao nosso próprio ministério? São 4. Honrar nosso ministério, resguardar nosso ministério, dedicação ao nosso ministério e cumprir com o nosso ministério. Vamos ler esses textos. Esses textos aqui são de uma importância tremenda, tremenda mesmo, né? Honrar nosso ministério. Tem gente que recebe o ministério, mas não está nem aí, não honra o que Deus lhe deu. Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos 11, 13. Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Mas espera aí, o que quer dizer essa palavra glorificar? Honrar, valorizar. Então agora eu entendo. Quando eu digo glória a Deus, eu estou querendo dizer eu honro, eu valorizo a pessoa de Deus, a presença de Deus, a sua pessoa. Então, quando damos glórias a Deus, estamos o quê? Honrando a Ele. E aí é meio estranho quando nós lemos essa expressão nesse texto, né? Glorificarei o meu ministério. Ou seja, Paulo está querendo dizer que ele vai dar o quê? Honra, cuidado, respeito ao presente que Deus lhe entregara, né? Que é o ministério de pregar e ensinar a palavra de Deus. Outra atitude é resguardar, está lá em Romanos 12, 7. Romanos capítulo 12, versículo 7. O que você traduz pela palavra resguardar? Vamos lá. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me dizer. Resguardar. Qual o sinônimo, qual o significado da palavra resguardar? Proteger. 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 Como é importante termos um senso de proteção. Vocês que têm filhos, não é? Eu tenho um de 1,96 m, 26 anos de idade, 300 libras de massa. Pensa no homem. Pensa no homem. Solteiro, vive conosco, né? Filhinho de papai e de mamãe. Quando sai comigo, às vezes ele sai com o jaleco do trabalho dele e diz, pastor, só trouxe o seu segurança. Não, não é meu segurança, não. Como é que é esse menino? O jaleco amarelo. Meu filho, começa a rir na hora. Não parece nada com o senhor, eu sou baixinho, o homem é uma massa. Para você ver, né, que Jesus não fez jus à minha pessoa, ele não respeitou a minha pequenice, né? Me deu uma massa de homem, né? Mas você acredita? Pensa no homem que eu amo, que eu tenho doideira, paixão, e sou coruja. Eita, gente! Você que tem filho, se é pai ou mãe coruja, não tem ideia que eu sou mais coruja que você. 26 anos, pastor, deixa eu viver a vida dele. Claro que eu deixo. Mas quando ele sai para trabalhar, papai do céu, olha, o coração de pai fica inchado. Você não está entendendo, gente. Se você ainda não tem filho, quando tiver, você vai saber o que é isso, né? Irmão Cleber tem filhos, não tem? Tem um só, né? O meu é um só. Mas Jaqueline acredita que também tenha filhos, um ou dois. Duas. Duas. Sabe o que é coração? Coração de mãe então é mais pesado, é mais para proteger, então é tremendo. O Fábio também, se não me engano, tem 2 filhos, três, na verdade, 3. Só por enquanto a irmã Isabelle está lá, está no momento de preparação, né? Mas quando chegar a irmã Isabelle, segura. Vai ser uma mamãe coruja igualzinho com o papai Alain. Eu já imagino, né? Pelo pouquinho que eu conheço você. E se Jesus ficar alegre, vai mandar 2 de uma vez só. Aí sim, vocês vão saber o que é proteger.
Mas se vier, será bem-vindo, com certeza, né? Muito bem-vindo. Mas se vier um, glória a Deus. Se vier dois, amém. Um casal que nós conhecemos, né? Levaram 14 anos, né? Já estavam até desanimados, né? A irmã engravidou, casaram-se muito cedo, né? Ela com 17, ele com 19. Depois de 14 anos, né? Já não estavam esperando mais nada, né? Vieram Meu Deus, pode falar. quadrigêmeos. Irmão, tive o privilégio de apresentá-los. Dois um abraço, dois no outro, né? Dois casalzinhos, coisa mais linda. Foi, papai do céu, eu tive que dar testemunho. 14 anos esperaram, né? Quando vieram quatro, né? Perfeito. Dois casalzinhos, mas glória a Deus, né? Deus deu a condição, deu graça, não podiam, não tinham nenhuma condição, mas quando Deus manda a bênção, ele se encarrega. Você acredita? Ele se encarrega. Igualzinho quando ele dá o dom, o ministério para nós servirmos a ele, né? Então, ele nos dá para nós o quê? Para proteger. Então, nosso ministério tem que ser protegido. Está lá em Romanos 12:7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A palavra que aqui eu chamo a atenção é dedicação. Se há dedicação em servir a Deus, ó, isso alegra muito ao coração de Deus. Jeremias, capítulo 48, verso 10, diz assim: Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem pessoas que servem a Deus relapsamente, relaxadamente, sem o cuidado, sem a proteção, sem a dedicação. Falando em dedicação, 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 3, também Paulo bate nessa tecla da dedicação. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Com todo respeito, meus irmãos, estamos vivendo uma época tão perigosa chamada época dos escândalos. Não sei, eu acredito que sim, né? Massachusetts, o mundo inteiro está vivendo uma onda de escândalos no meio das igrejas evangélicas. Falo isso com respeito, com ética. Nunca vi nos últimos 15 anos tantos escândalos, escândalos de natureza sexual, de natureza financeira, de natureza moral, ética, pastores envolvidos, infelizmente, com pedofilia, prostituição, roubo, estelionato. É tanto escândalo, gente, que os fracos na fé não aguentam ver e presenciar esses escândalos, eles acabam indo para o mundo. Eu acredito que você deve conhecer pessoas que dizem para você pisar numa igreja nunca mais, por causa de fulano, 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 que fez isso, que fez aquilo. Que Deus tenha misericórdia, né? O próprio Jesus disse: ai daqueles por quem vêm os escândalos. Olha o que Jesus diz: melhor ó, que amarrasse no pescocinho uma pedra de moinho e se jogasse no mar. Percebeu? Pedra de moinho geralmente vai de 2 a 6 toneladas de piso. É uma pedrona, se você nunca viu pessoalmente, né? Eu já vi na Holanda, né? Vi no norte do Brasil. É impressionante o tamanho da pedra. Amarra aquilo ali e se lança no mar. Não tem como voltar. É suicídio, é morte na certa. Se estivéssemos no tempo da lei, muita gente já está morta afogada por causa de tantos escândalos, né, que tem provocado dentro das nossas igrejas. Então, que Deus tenha misericórdia, né, que nós não sejamos pedra de tropeço e muito menos objeto de escândalo, porque o nosso ministério tem que ser feito com dedicação. Pastor, Fale. só para emendar e dar um adentro, uma frase que citaram, eu achei que vale muito a pena falar nesse contexto que a gente está agora, Sim, que diga. é que nós sejamos odiados por causa de Cristo, mas que Cristo não seja odiado por causa de nós. Rapaz, isso aí ficou bonito. Repita, por favor. Olha a frase da irmã Isabel. Que lindo isso aqui. Que nós sejamos odiados por causa de Cristo, mas Cristo não seja odiado por causa de nós. Que sejamos odiados
pela causa de Cristo ou por causa de Cristo. Mas que Cristo não seja o quê? Não Odiado sejam odiados por por causa culpa de nós, nossa, por conta de nós. pelo problema do testemunho. Entenderam, irmãos? Então, que se crermos em Cristo vai ser motivo para sermos odiados, glória a Jesus. Agora, que Cristo não seja humilhado, vituperado, envergonhado, odiado por causa do meu mau testemunho. Deus nos ajude, gente. Deus nos ajude. Eu tenho ensinado tanto aos alunos como até ao meu próprio filho. O maior legado que um cristão pode deixar não é propriedades, uma enorme construção. Tem pastor que tem aquela obsessão, né? Não, eu vou deixar aqui 2, 3 templos para caber em 1.500 pessoas cada um, vou deixar uma emissora de rádio, uma de televisão. Eles têm a ambição de deixar legado material. Ok, se pode deixar, amém. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem isso em mente. O maior legado que vamos deixar para a próxima geração, para os nossos filhos, deveria ser o que? O nosso testemunho de vida com Cristo. Isso aí não tem preço. Sabe o que você ouviu lá na frente? Não, eu quero ser igualzinha à irmã Jaqueline. Testemunho, vida com Deus, testemunho que honre a Deus. Eu quero, quando crescer, eu quero me parecer com o irmão Kleber. Você conhece o Kleber da Silva? Lá da igreja do pastor Rafael. Você tem que conhecer aquele homem, tem que ser parecido com ele. Conhece o Alan Guerreiro? O esposo da irmã Isabelle Spott Meira. Você tem que conhecer aquele homem. Quando você conhecer aquele homem, você não vai querer ser mais parecido com ninguém, só com Jesus. Que lindo, gente, quando as pessoas nos tomam como referência de testemunho. Você se sente alegre? Eu me sinto. Não me enche de orgulho nem um pouquinho, porque não é tudo, não é para mim, é tudo para ele. Quando alguém me diz, pastor, o seu testemunho, para tudo, joga para ele. Não fica nada para mim, não. Isso aí não é meu, não. É dele. Se você está vendo alguma coisinha em mim, não é meu, não. Ele permitiu estar um pouquinho em mim, mas eu jogo tudo para ele, é tudo dele. Porque tudo é por ele, dele, para ele. É o que diz Romanos capítulo 11. Então, não tente segurar aquilo que não é seu. Alô? Está entendendo? Não tente segurar aquilo que, se está brilhando aí um testemunho na sua vida, só diga isso. Obrigado, Senhor. Teu nome seja glorificado. Tudo é teu, é para ti, mas não dá uma de bobo de segurar para você, não, que aí o negócio chama-se soberba. E aí o negócio fica estranho, se a gente quer reter para nós. E cumprir o nosso ministério. Cumprir, ou seja, exercer na prática. Dar duro. Fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Agora, olha aqui, ó. Tem 3 aspectos na vida de um obreiro os quais ele não pode se esquecer. Independente que você tenha título ou não na igreja, você é obreiro, obreira, porque o que é o obreiro? Que está lutando para fazer algo para agradar o coração de Deus. O obreiro tem que ser homem de Deus, ou seja, refletir testemunho. O obreiro deve ser homem de palavra. O que quer dizer homem de palavra? Não é questão de palavra de honra, é palavra de Deus. Você sabe o que me causa vergonha? Diáconos que não conhecem 10% desse livro. Me dá horror quando eu vejo presbíteros evangelistas que não conhecem nem 5% desse livro. E pior, pastores que vão para frente de um púlpito e não sabem manejar 1% deste livro. Não, pastor, é importante. Tem obreiros que não fazem questão de ter estudo na palavra. A Bíblia diz que precisamos crescer na graça e no conhecimento. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. O que isso quer dizer? Graça fala de unção, poder, oração. Se você só cresce na graça, você acaba ficando como fanático. Se você só cresce no conhecimento, palavra, letra, você fica o quê? Legalista. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, qual é a solução que a Bíblia nos dá? Crescer no equilíbrio. Graça, conhecimento. Graça, conhecimento. Graça é os 2 fiéis da balança. A essas pessoas que vocês ouvem, eu falo com profundo respeito. O obreiro não precisa de estudo bíblico?
Isso vai contra a Escritura Sagrada. Quer ver um exemplo? Paulo teve vários discípulos, lembram-se? Vários. É uma lista bem grande quando você lê as cartas de Paulo. Mas somente 2 discípulos Paulo trabalhou na vida deles porque eles foram chamados para serem pastores. E o Espírito Santo inspira Paulo a escrever epístolas dirigidas a estes pastores. Quem foram esses discípulos de Paulo que se converteram pastores, foram chamados para serem pastores, a ponto de que o Espírito Santo leva Paulo a escrever 3 epístolas dedicadas a estes pastores? Quem se lembra quem foram esses pastores? Desses discípulos de Paulo? Vamos lá. Ah, Fábio, não vale, Fábio, tem que falar. Ele está escrevendo, mas o Fábio está dando uma de esperto hoje, né? Não está querendo falar. Ou está tendo problema no teu áudio, Fábio? Fábio, Não, é porque eu não estou vendo, aí eu escrevo. mas tu é esperto no mundo, né? Discípulo do pastor Hugo, né? É bem desse jeito, né? Eu tive só uma vez com o pastor Hugo e eu filmei o pastor Hugo, né? E quando eu te conheci, eu falei, mas não é que ele é a cópia do pastor Hugo? Jeitinho todo do pastor Hugo. Não tem jeito não, né? Os membros do corpo de Cristo são parecidos demais com seus pastores. Tito e Timóteo. Então, Tito e Timóteo foram os 2 pastores dos discípulos de Paulo, a quem Paulo também dedicou 2 cartas, as 2 de Timóteo e a de Tito. Vamos à primeira de Timóteo, capítulo 4, só para você entender que é não um mandamento, mas uma necessidade, a preparação do estudo da palavra de Deus. Primeira de Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 15. Se você nunca leu isso, vai ler hoje e vai anotar aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 13 e 15. Persiste em quê? Em ler, exortar e ensinar. Paulo falando a Timóteo. Persista, ou seja, vai fundo, vai firme na leitura. Para de ser um preguiçoso, vai lá, leia, exorte e ensine até que eu vá. Olha o verso 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso aqui não é um mandamento, entenda-me bem, mas é uma credencial que o obreiro que serve a Deus precisa ter. Ele precisa ter consciência da sua preparação mínima, tanto espiritual, crescendo na graça, como também no estudo, que é no conhecimento. Letra C. O obreiro deve ser, ou pelo menos esforçar-se, para ser homem sociável. Oh, pastor, eu sou muito tímido, sou tímido, não sei falar em público, fico vermelho, vermelho. Não estou lá no meio daquele multidão, não posso. Ok, eu entendo que a timidez muitas das vezes nos atrapalha de estar com o público. Mas se você tem um trabalho que convive com pessoas, é complicado, né? Se você é tímido ou tímida. Então tem que batalhar para que a timidez, na medida do possível, possa ser superada, possa ser vencida. Mas essa questão de ser homem sociável, aqui diz, ó, que se associe, que se integre com a comunidade na qual trabalha, como o próprio Jesus o fez. Ou seja, a sociabilidade tem que ser uma característica do obreiro, tem que se dar na medida do possível com todos. Eu conheci em Connecticut, alguns anos atrás, uns 2 obreiros, homens de Deus. Não vou dizer que eles não eram homens de Deus, até que um dia eu conheci um lado deles que muito me surpreendeu. Eles gostavam muito, e eu não tenho nada contra, entenda-me bem, por favor. É uma questão ética, por isso que eu estou mencionando essa situação. Eles costumavam muito orar muito, jejuar muito e subir monte. Hum,
Tem uma região ali em Connecticut que é monte para cima, monte para baixo, é muito monte. E uma certa feita, eu fui ministrar na igreja deles, e quando eu estendi a mão para dizer, Pai do Senhor, não me toque, não me toque. Como assim não me toque? Nós estamos saindo de uma semana de jejum e 10 dias de oração do monte, então nós estamos cheios. Mas peraí, irmão, não estou entendendo. E o que impede eu tocar o irmão para dizer a paz do Senhor? Não, não, porque nós estamos santos, purificados. Oh, que legal! Então vocês estão na mesma condição de Moisés quando desceram do Sinai, mas eu não estou vendo. Eu tive que ironizar, gente, fiquei nervoso. Quando eu fico nervoso, ou eu caio na gargalhada, eu começo a ironizar. Eu nunca vou ser deseducado com a pessoa, né? Quem me conhece um pouquinho, é interessante, quando eu fico nervoso, eu me arrebento de rir, a pessoa pensa que eu estou debochando. Eu não consigo controlar, às vezes. Eu rio de chorar e ficar com dor de barriga. E às vezes, quando eu não rio, eu ironizo. Com respeito, claro, eu nunca vou ser deseducado. Aí, naquele momento, não sei por que, eu ironizei. Não, então vocês desceram do Sinai igual Moisés, mas eu não estou vendo o véu no rosto de vocês, nem o brilho da glória. E aí? Tem um negócio errado, não me toca, não me toca. Então nós temos que ter o cuidado, eu sei que não é o caso de vocês, mas tem obreiros que pensam que são melhores do que os outros, só pelo simples fato que estão orando, jejuando, subindo e orando em monte. Ei, isso não me faz melhor do que ninguém. É a obrigação minha, nossa, termos uma vida de oração, uma vida de separação. Não ficamos aí contando vantagem. É falta de ética contar vantagem. Vocês sabiam disso? É uma tremenda falta de ética. Tem pessoas que, por exemplo, recebem uma bênção financeira e dá um baita de um grito. Tá aqui, ó. Vou dar hoje, eu vou colocar aqui $2.000 no meu envelope de dízimo. Alô! Ei, que isso? Não há necessidade disso. A palavra de Deus diz, ó, Jesus mesmo ensina, que a tua mão direita faz, que a tua mão esquerda faz, que a direita não saiba. Quem já leu esse texto na Escritura? Quem já leu? Então, irmãos, estamos fazendo para quem? É para Ele. A glória é para quem? É para Ele. Então, não há necessidade. Não há necessidade de a gente ficar tocando trombeta, entendeu? No sentido que o que estamos fazendo seja de conhecimento público. Não, vamos fazer para Jesus, quietinho, no oculto e no escondido, que Deus nos recompensará em público. Vamos lá. Vemos o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Olha só, que isso aqui é interessante. Nós estamos na página 7. Jesus enviou seus discípulos de 2 a 2. Melhor serem 2 do que 1. Eclesiastes 4:9. Os primeiros missionários comissionados pelo Senhor Jesus saíram de 2 a 2. Marcos 6:7. Jesus ordenou que 2 de seus discípulos trouxessem um jumentinho para o seu uso. Marcos 11:1-2. O obreiro, sem dúvida, não pode, não deve descuidar-se da sua ética social, ser uma pessoa que se sociabilize, e ministerial. Está lá em 1 Timóteo 3:6, 15 e 16. A reputação moral do obreiro deve ser uma irrepreensível. A palavra irrepreensível quer dizer que não tem uma mancha para você esticar o dedo e apontá-la. Irrepreensível não quer dizer perfeito. Não existe ninguém, não existe nenhum obreiro perfeito. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser irrepreensíveis, ou seja, não ter algo a ser acusado. Falando em mancha, me lembra um casamento que alguns anos atrás eu fiz ao ar livre. Lindo, todo casamento feito ao ar livre é uma coisa maravilhosa. Na igreja já é lindo, no ar livre, então, fala sério. E a noiva de preferência, né, essa noiva que eu estava realizando esse casamento, estava com um vestido, sabe aquele branco que, junto à luz do sol, até machuca os olhos, de tão branco que o negócio é? Lindo, lindo. Pensa uma coisa assim, linda, uma cauda. Estava assim, estava minha esposa comigo. Mas alguém já havia me comentado que casamento ao ar livre tem alguns tipos de riscos. E dentre eles, passar um passarinho aí de jeito e lançar, entendeu? Uma bombinha lá do céu. Aí eu falei, não, que não vai acontecer isso. Irmãos, na troca da aliança, não é que acontece? Na hora da troca da aliança, um menininho estava assim com a cabeça levantada. Eu falei, o que esse menino está vendo? Ele estava dando sinal que uma pomba estava passando.
E no que ela passou, gente, oh, acabou o casamento. Hum, No vestido da querida noiva. E cor preta, escura. Não sei por quê, gente. Geralmente é branco, mas vem preto. Acabou com o casamento. Foi a coisa pequenininha, menor que um grão de arroz. Você pode acreditar? Ou quase do tamanho de um grão, mas veio assim, aquela coisa. Fez um ruído. Quando o noivo olhou, meu Deus! Acabou. A noiva começou a chorar. O casamento foi interrompido. Voltou 2 horas depois. Teve o casamento, gente. Não, eu não terminei a história. Teve o casamento, mas foram 2 horas de transtorno, choro, pranto, conseguindo um vestido emprestado, mas todo mundo viu aquela manchinha preta. Isso que quer dizer irrepreensível, que não tenhamos nada que apontar o dedo. Não é uma coisa desagradável para uma noiva ter uma manchinha, por menor que seja, no seu vestido de noiva branco imaculado, e mais ainda se tratando de uma bombinha solta por um pássaro, uma coisa bem constrangedora, bem desagradável. Foi uma mancha pequena, mas que causou constrangimento, não é? Na vida espiritual e ministerial não pode haver esta mancha chamado o irrepreensível. Um aluno de uma turma me perguntou, pastor, como é que fica o caso daqueles pastores que caem? Pecado de adultério, algum tipo de pecado dessa natureza que provoca escândalo. Eles teriam condições de voltarem a exercer os seus ministérios? É complicado. Por que é complicado? Deus perdoa? Eu pergunto. Sim, perdoa, desde que haja sincero arrependimento. Mas fica mancha. Como estão me entendendo, gente? Deus perdoa, mas fica mancha. E essa mancha cria o quê? O sentido de desconfiança, de descredibilidade. E aí é complicado. O camarada pode se restaurar, mas ministerialmente vai ficar aquela mancha. Uau! Não foi esse pastor que fez isso, 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 isso. Ele se arrependeu, ele se restaurou, mas ficou a mancha. E agora? Se ele entende à luz da Bíblia que ficou a mancha, então o mínimo que ele vai entender é o seguinte: eu não vou exercer mais o pastorado, não vou ficar mais à frente da igreja, ficou como membro de banco, glória a Deus, aleluia. Mas alguns obreiros não enxergam biblicamente a coisa desse jeito. E aí trazem o que? Problemas. Trazem confusão e até em alguns casos divisões desnecessárias. Aliás, nenhuma divisão é necessária, né? Mas eles provocam tumulto e não entenderem esse aspecto que a Bíblia tanto enfatiza na questão do ser irrepreensível. O alcance do ministério de um obreiro, ponto 8, abrange o passado, o presente e o futuro. O que eu sou, o que você hoje é, o que nós somos hoje, ó, veio de algo lá de trás. Concorda comigo? Todos nós temos um passado. Ok, nosso passado em pecado, sem Cristo, é outro assunto. Ele já foi esquecido, lavado, purificado no sangue do Cordeiro. Então, a partir de um ponto que Cristo nos encontrou, nos transformou, nos purificou, aí temos que levar em consideração que se chegamos aqui até este exato momento é porque a graça e a misericórdia de Deus estiveram conosco e estão conosco. E dependemos desta graça, dessa misericórdia para o quê? Para o futuro. Então, o ministério meu, seu, nosso, ele tem algo a ver com o passado, com o dia de hoje e com o dia de amanhã. Mas aí temos o ponto 9. Males de alguns obreiros com respeito à igreja. Faz-se necessário, portanto, para que bem entendamos esse item, ler os seguintes textos bíblicos. A Bíblia fala de bons obreiros e de maus obreiros. Quem sabia disso, gente? Que a Bíblia fala de bons e de maus obreiros. Então vamos entender por que a Bíblia ela enfatiza nestes textos a questão dos maus obreiros. Antes que eu me esqueça, hoje era suposto, não é que eu estou querendo atrasar muito, né? Porque pelo fato que o índice não veio, então vai ficar um pouquinho mais difícil. Hoje era suposto fazermos a nossa provinha de hermenêutica. Alguém estava se lembrando disso ou não?
Não estavam se lembrando? Paralisou. Fábio, alô? Estava se lembrando que hoje nós teremos a nossa prova de hermenêutica ou não? Fábio? O pastor, Moncler. Oi, desculpa, eu demorei a abrir aqui, pastor. o pastor foi feito semana passada. Nós fizemos a semana passada. Vocês estão ligados, gente? Vocês estão ligados, gente? Tive que dar essa paradinha para saber se vocês estavam ligados. Eu falei tão sério que você realmente levava a sério. Eu só queria saber se vocês estavam acordados. Fiz isso ontem com uma outra pastor, só está brincando comigo. Nós já fizemos ontem. Queria saber se vocês estavam acordados, gente. Vocês estão tão quietinhos, né? Parece que o cansaço é normal, né? Está derrubando. Meu Deus, é tranquilo. Estou liberando o resultado para vocês já nos próximos dias, né? Por isso que eu não liberei. Falei, não, eu vou segurar esse povo amanhã de novo. Fiz com a turma de quarta, vou fazer com a quinta. Vamos ver se eles estão acordados. Então, olha lá. Parabéns, irmão Kleber. Estou querendo lhe dar 25 pontos por causa disso, né? Por esse despertar. Gente, nós temos que descontrair um pouco, porque eu sei que às vezes vocês vêm muito cansados, fica difícil para manter a concentração, e eu tenho que usar essas técnicas não de distrair, mas de desconcentrar um pouco para que a nossa concentração se renove um pouco, porque eu sei que vocês batalham pesado durante o dia para encarar 1h30, 1h45 de aula, às vezes fica bem difícil. Então, com descontrair, nunca é demais. Claro que eu não vou fazer isso de forma excessiva e continuada, para não quebrar o ritmo da aula, né? Mas, de vez em quando, pode acreditar. Vou estar falando tão sério que vocês não vão estar acreditando direito, que eu vou estar fazendo isso só no sentido de descontrair um pouquinho. Amém, glória a Deus. Estão todos ligados. Jeremias capítulo 6, versículo 13. Jeremias 6, 13. Vamos entender na Bíblia o que são a questão dos maus obreiros. Só quem se livrou dessa provinha, né, foi a irmã Jaqueline e a nossa irmã Isabelle. Né? Mas tranquilo, vai chegar lá na frente, lá no finzinho de novembro, vocês vão estar sorrindo no mundo. No mundo. Né? Mas vai ser fácil, não vai ter bicho de 7 cabeças. Né? É o que eu costumo dizer. Para alguém ser reprovado na nossa escola, tem que ser muito mal de roda. Eu tenho certeza que não tem entre vocês não tem esses mal de roda. Só reprovei 2 no ano passado, né? Porque também não queriam nada com nada, né? Infelizmente, não pegavam na apostila, não faziam os exercícios, é normal. Se não pegava nem 30 minutos por semana e não faziam os exercícios, o que eles queriam da vida? Que eu iria aprovar? Não tem jeito, é bem complicado. Jeremias 6,13. Vamos lá o que diz a palavra de Deus. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Olha o nível de corrupção que estava a nação de Judá. Porque desde o menor deles, ou seja, uma criança, né, que dá a entender o texto, até o maior, um idoso, cada um se dá a avareza, ou seja, mão fechada, ganancioso, com excesso de dinheiro. E desde o profeta, que coisa triste, até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Pastor, só está falando de um texto que tem relação com qual tempo? Com o tempo de hoje ou com o tempo dos profetas, do profeta Jeremias, em torno de 536 a.C., tanto com aquele tempo como nos dias de hoje, que está triplicadamente pior. Ainda em Jeremias 10, 21. Jeremias 10, 21. Jeremias capítulo 10, 21. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Olha que interessante, né? O profeta Jeremias aqui coloca a nação de Judá na condição de gado, né? Porque o gado ele anda junto. Então aqui é uma questão ilustrativa, né? Não que os seres humanos sejam gados literais, mas o gado aqui no sentido de caminhar junto. Mas olha o que o profeta aqui diz. Porque os pastores, né, os líderes, se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam.
Jeremias capítulo 50, versículo 6. Jeremias é um livro muito rico, cheio de profecias. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo, e os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram, esquecendo-se do lugar do seu repouso. Outra forma de linguagem figurativa, né? Aqui não se trata das ovelhas literais, né? Ovelhas perdidas foram o meu povo. Tanto que o texto está bem claro, meu povo. Os seus pastores, né? Os seus sacerdotes, líderes, as fizeram errar. O quê? Tem pastor que faz errar, membro de igreja? Claro, está aqui a Bíblia nos ensinando que existem os maus obreiros. Para os montes as deixaram desviar. De um monte em outeiro andaram, esqueceram-se do seu lugar de repouso. Outro texto, Ezequiel 34:2. Ezequiel 34:2. Outro texto que também a palavra de Deus nos apresenta os maus obreiros, ou os males de alguns obreiros. Ezequiel 34, verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então aqui Deus está levantando, através do profeta Ezequiel, um alerta à negligência dos pastores, não mais aqui da nação de Judá, no caso de Jeremias, mas entenda, Jeremias profetizou para Judá e Ezequiel para Israel, porque o reino já estava o quê? Dividido em dois, Reino do Norte, Reino do Sul. Anotaram então? Então, Judá foi o objeto da profecia de Jeremias. E Israel foi objeto da profecia do profeta Ezequiel. Temos que entender o endereço, né? Não é tudo a mesma coisa, não. Não podemos colocar numa mesma bolsa os mesmos destinos. Então, Ezequiel para Israel e Jeremias para Judá. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Pelo menos a primeira parte deste texto, ou deste versículo, ele é muito conhecido, né? Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Alguns têm até de memória a primeira parte deste versículo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aí o problema, de novo, é com o sacerdócio, né? Na corrupção do meio religioso da nação aqui de Israel. Lembra-se que Oséias profetizou para Israel. Então, aqui Deus fala através de Oséias: o meu povo foi destruído. Por quê? Porque ele faltou conhecimento. Mas de quem é a culpa? Dos sacerdotes, que pararam de ensinar corretamente ao povo, né? Eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então a coisa aí foi pesada, né? A negligência dos sacerdotes em ensinar a nação de Israel acarretaria que uma maldição de Deus sobre os seus próprios filhos. Outro texto de Zacarias, capítulo 11, verso 17. Eu estou lendo esses textos para vocês terem a visão desses males que a Bíblia fala de alguns obreiros. Livro do profeta Zacarias, lá no finzinho do Antigo Testamento. Livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo de número 17. Zacarias 11, 17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará, o seu olho direito completamente se escurecerá. Esse texto é cheio de simbolismos. Me acompanha aqui, tem um simbolismo de cima a baixo, bem interessante. Ai do pastor inútil,
que abandona o rebanho. Esse rebanho é o povo de Deus, ok? A espada cairá sobre o seu braço. Qual é o símbolo da espada? O que essa espada quer dizer? A própria palavra. A palavra que ele ensina, a palavra que ele prega, vai se tornar o quê? Juiz sobre ele. O que é braço aqui na Escritura? Braço fala de apoio, de sustento, de ministério. Então está dizendo que a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Olho quer dizer sentido de observação. Direito fala de autoridade. Então, Deus traria um juízo sobre esses pastores, comprometendo a sua autoridade, a sua visão espiritual. O seu braço completamente se secará. Então, eles vão perder a habilidade de continuar pastoreando. E seu olho direito completamente se escurecerá. Então, eles vão perder completamente a visão espiritual. Tudo isso por um juízo provocado pelo próprio Deus, pela inutilidade ou pela negligência desses pastores. Malaquias 3:11. Todo mundo prega Malaquias 3:10, mas pouquíssimos falam de Malaquias 3:11. Por causa de vós, Malaquias 3:11, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós estudarmos o capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, nós vamos descobrir duas coisas interessantes. Os sacerdotes estavam roubando a casa do Senhor e levando a nação a roubar a Deus. Olha que interessante, os sacerdotes estavam roubando as finanças da casa de Deus e levando o povo a fazer a mesma coisa, a roubarem. Estavam roubando o quê? Os dízimos. Estavam roubando os dízimos. E Deus deixou claro através da boca do profeta Malaquias: eu vou vir sobre vocês com juízo. Yep. E aí qual é o juízo? E por causa de vós repreenderei o devorador. Ou seja, se houver arrependimento em vocês, eu não vou penalizar a nação. E o que eu vou fazer? Eu vou repreender o devorador. Mas quando nós continuamos a ler o capítulo 3, chegamos à conclusão que não houve arrependimento, nem dos sacerdotes, nem da nação. Qual foi o resultado da história? Deus permitiu um levante de uma gigantesca praga de gafanhotos gigantes, que é o sentido da palavra em português que lemos aqui, devorador. Quantos de vocês já ouviram aí nas igrejas? Eu falo isso, repito uma vez mais, com muito respeito, porque quando não se entende o pano de fundo histórico, o pano de fundo cultural, quando não se tem a noção básica da hermenêutica bíblica, você pode dar o significado de uma expressão bíblica da maneira que você bem achar por bem. E não é o correto. Quantos de vocês já ouviram falar nesse texto de Malaquias 3:10 que o devorador é um demônio? Alguém já ouviu falar? O devorador aqui é um demônio. Não é um demônio, gente. E eles batem pesado, né? Se você deixar de dizimar o devorador, o demônio devorador vai arrebentar com as tuas finanças. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Não existe nenhum texto, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que fala sobre demônio devorador. Não existe. Esse devorador é um gafanhoto gigante que Deus permitiu. É só você estudar o pano de fundo histórico, social e cultural do livro do profeta Malaquias, que você vai descobrir isso. É interessante também deixar claro, né? Isso aqui faz parte da ética. Algumas pessoas hoje, alguns cristãos, são, vamos dizer assim, bombardeados pelas redes sociais e, sobretudo, no YouTube. Tem muita gente ensinando no YouTube, não se deve dizimar no Novo Testamento. Mas como? Por quê? Existem mais de 80 menções do dízimo no Antigo e só no Novo 2. Aí eles dizem o seguinte: o Antigo Testamento tinha mais de 80 menções, mas no Novo só tem 2. Isso quer dizer, olha a maneira como é que eles interpretam. Se só tem 2 menções, então o dízimo não é importante no Novo Testamento. Aí que se enganam. Por justamente ter 2 menções, o dízimo é tão importante no Novo como foi no Antigo. Agora preste atenção. No Antigo Testamento era lei. Vocês se lembram o que diz a Escritura?
olho por olho, dente por dente. Quem se lembra dessa palavra lá do Antigo Testamento? O que isso quer dizer? A lei exigia sentença, punição, disciplina. Quando uma parte da lei era quebrada, então tinha que ter uma disciplina, tinha que ter uma penalidade, tinha que ter um castigo. No Antigo Testamento, quando não se dizimava, é interessante você entender isso lá, ó, lendo o livro de Levítico, Deuteronômio e Números. Aí você vai descobrir que tinham 5 tipos de dízimos. Quando estes dízimos não eram cumpridos, vinha o quê? Uma penalidade, uma sanção, um castigo, porque era lei, olho por olho, dente por dente. Mas no Novo Testamento, o dízimo é obrigatório? Não. Mas anote aí, o peso da graça, Novo Testamento, ele é muito maior do que da lei. Porque da lei implicava o quê? Obrigatoriedade. Mas no Novo não é obrigatório, mas tem o peso da obediência e do amor. Quando eu obedeço, eu amo. Quando eu amo, eu obedeço. Se eu amo e eu obedeço, eu dizimo. Eu não faço porque é obrigado. Eu faço porque eu amo e obedeço. Percebeu? O peso da graça é muito maior do que o da lei. Na lei, o povo tinha medo de ser penalizado, mas tem uns espertinhos que estão dizendo aí: não precisa dizimar no Novo Testamento, não, é muito dinheiro. A Bíblia deixa claro: obedecer é melhor do que? Alguém pode completar o versículo? Obedecer é melhor do que? Sacrificar. Sacrificar. 1 de Samuel 15, 23. Por que você vai sacrificar algo que é simples, que é obedecer? Pastor, obedecer não é simples, não. É a partir do momento que você ama. Quando você ama a palavra, quando você ama Deus, não vai ter nenhuma dificuldade de obedecer. A dificuldade para quem obedece é a dificuldade para alguém que tem para ter o amor. Eu vou ter dificuldade em obedecer porque eu estou tendo dificuldade em amar. Mas quando eu amo, estou entendendo a relação, gente? Quem está entendendo a relação? Então chega a essa conclusão. O peso da graça, ele é muito maior. Que Deus nos ajude a entender isso. Nós dizimamos hoje porque amamos e obedecemos e fazemos com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, esse é o conteúdo de Malaquias 3:11. E terminamos com Filipenses 3:2, para a gente, então, passar aqui para um ponto bem interessante, para nós finalizarmos a aula de hoje. Nós não vamos passar das 10 horas de jeito nenhum. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. O que Paulo quis dizer aqui, guardai-vos dos cães? Ele estava falando de uau, 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 de um pitbull, de um pastor alemão, de um Doberman. Alguém já leu alguma coisa sobre isso? A Bíblia usa essa expressão, cães, sobretudo no Novo Testamento. Alguém se lembra, alguém já leu, alguém já ouviu alguma pregação ou ensino sobre o significado desta expressão simbólica, porque é uma expressão simbólica, figurada, guardai-vos dos cães. Quem são esses cães? É o uau, uau, uau? Não, já adianto a vocês que não é o uau, uau, uau. Ninguém já leu alguma coisa sobre isso? Não? Anote aí. Homossexuais. Homossexuais, gays. Anote aí, os cães. Na linguagem do Novo Testamento está se referindo aos homossexuais. Porque era muito comum, né, como é comum hoje. Não sei se você já teve, vamos dizer assim, o dissabor de presenciar alguns
cães tendo relação sexual em praça pública, no meio da rua, no meio de um parque. Eu já tive, né? É uma cena estranha, mas eles são animais, eles fazem isso por instinto. Pior é o ser humano, né? Quando se lança a fazer essas coisas no formato público. Mas os animais, os cães, têm essa tendência, né? Quando estão no cio, não importa onde eles estão, eles têm esse tipo de estranho comportamento, né? Por isso que quando você sai com um cão na rua, tem que ter o cuidado, né, de ele não ficar solto para não ter, por uma questão de instinto, né, se desprender e, bum, correr atrás de uma cadela e criar essa situação que cria, né, um desconforto para os donos dos animais. E essa expressão cães era muito utilizada ali na antiga Grécia por causa do problema da sodomia, né, da questão dos homens que tinham relações sexuais ao ar livre. Isso era muito comum em Filipos, na Grécia, era muito comum em Colossa, era muito comum em Atenas e em Tessalônica. Então, aqui Paulo está se referindo à igreja em Filipos, no norte da Grécia, que era muito normal ter uma enorme quantidade de homossexuais, né, que eles tinham essa prática abominável e nojenta nas praças públicas. Por isso que Paulo aqui orienta, né? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, porque tinha mau obreiro homossexual, acredite se quiser. Quando você estuda um plano histórico da carta aos Filipenses, tinham homossexuais como obreiros na obra do Senhor. E guardai-vos da circuncisão, né? Que eram aqueles judeus que se convertiam e que exigiam com que os cristãos se circuncidassem. Um probleminha que aconteceu também na carta aos Gálatas, né? A razão que Paulo escreve a carta às igrejas da Galácia é porque havia um grupo enorme de judeus que se convertiam ao evangelho e estavam exigindo com que os cristãos circuncidassem, guardassem o sábado, não comessem carne de porco e guardassem literalmente todos os rituais do judaísmo. Para terminar, vejamos algumas características negativas dos maus obreiros, mal preparados ou nenhuma chamada divina. Cenas do próximo capítulo. Isso aqui vai ferver na próxima aula. Vamos conhecer na Bíblia os obreiros parasitas. Tem obreiro parasita na casa do Senhor? Só tem. Calma, você vai ficar assustado. Obreiros desordenados. Obreiros mercenários, só trabalham por lucro, por dinheiro. Os obreiros doutrinariamente liberais, e eles têm aquela frasezinha, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cuidado. Esses são os obreiros doutrinariamente liberais. Os divisionistas começam como eles mesmos dizem, com uma fofoquinha santa, depois com uma polêmica, uma controvérsia, aí vai para estranhas ideias, contenda, crítica, até desencadear uma insatisfação. Esses são os obreiros divisionistas. Os obreiros mentirosos, que são hábeis na manipulação da fofoca. Os obreiros ambiciosos. Nós vamos conhecer todo esse grupinho aí, né, dentro da Escritura Sagrada, e que temos que evitá-los, né? E se conhecemos, temos que orar por eles e ter muito tato no relacionamento com essas pessoas que, infelizmente, algumas delas estão dentro das nossas igrejas e que precisamos ter sabedoria, carinho, graça de Deus em saber lidar com elas, né? Porque a nossa vida pode influenciar sobre a vida delas para ver o quê? Mudança, arrependimento e transformação. Vamos também estudar sobre exemplos na Bíblia de maus obreiros. Demas, que começou bem e terminou mal. Vamos falar também sobre Diótrefes, começou bem e também terminou mal. Mas por qual razão? Nós vamos estudar. Judas Iscariotes, ou outro que começou bem, mas terminou tragicamente por várias razões. Vamos conhecer Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho diante do Senhor. O que quer dizer este fogo estranho? Vamos estudar na próxima aula. E vamos estudar sobre os males de alguns obreiros com respeito à igreja. E obreiros que sofrem de imaturidade crônica, trabalham somente com o manto dos outros, não possuem chamada ou chamamento divino,
não têm mensagem ou palavra de Deus para o povo, são ordenados ou separados antes do tempo, e vamos também conhecer os falsos obreiros. Então, fique preparado. Próxima aula, então, nós vamos continuar na página 7 e vamos conhecer as características negativas dos maus obreiros, mal preparados ou sem nenhuma chamada divina. Próxima aula, nós vamos corrigir o nosso questionário. Ele é pequeno, ele é curtinho, por isso que eu deixei passar algum tempo, né? Ó, nós vamos corrigir o bloquinho 1, preste atenção, o bloco 1 e o bloquinho 2. O bloquinho 2, tá? Não se esqueçam. Então, para dever de casa, bloco 1, bloco 2 é pequenininho, tá lá no finalzinho da apostila. Alguém já viu? Alguém já viu? Lá no finalzinho da apostila? Isso. Então, nós vamos separar um tempinho e corrigi-los na próxima aula, né? E os irmãos que fizeram a prova de hermenêutica e exegese, eu vou liberar já nos próximos dias as notas de vocês para tirar o suspense, né? Porque eu sei que é normal, né? A questão do suspense, mas já adianto que a maioria aí saiu bem. Alguns escorregaram um pouquinho para a esquerda, para a direita, mas saíram, graças a Deus. Passaram, não digo raspando, né? Mas deslizou um pouquinho, né? No mel, né? Alguém escorregou no mel de jeito, mas tudo bem, graças a Deus. Mas o importante é que passaram. 10 horas em ponto, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma abordagem? Não? Tudo tranquilo até aqui? Maravilha, maravilha. Gente, quero agradecer de coração o apoio de vocês. Próxima quinta-feira, dia 27, já se aproximando do fechamento do mês de outubro. Agradecemos a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. E reitero o meu pedido, né, meu carinhoso não digo insistente, né, mas meu carinhoso pedido: se você conhecer alguém que tenha interesse de estudar a palavra de Deus e se comprometer a estudar um curso básico em teologia conosco às quintas-feiras, faça uma indicação, tá? Porque queremos, com a graça de Deus, na próxima matéria, termos pelo menos 5 novos alunos. E Deus será, obviamente, glorificado com isso. Vamos, então, concluir a nossa aula de hoje. Obrigado, irmão Kleber. Irmã Isabelle, orando pelo Alain, no seu tempo tranquilo, ele vai estar aí sorrindo do seu lado, e nós também agradecidos com o Senhor. É tudo uma questão de tempo, é um processo que Deus está trabalhando aí através da sua vida para atingir o coração desse bonito maridão para a glória do Senhor. Obrigado, irmã Jaqueline, pelo seu grande esforço, né? Muito feliz de ter a senhora de novo conosco para a glória do Senhor. Obrigado, Fábio. Hoje não deu certo, né? Ver o teu sorriso, ver a tua barba. Hoje não encaixou, mas só por causa disso, Fábio, tu vai terminar fazendo dando uma palavra de oração, né, de agradecimento pela aula de hoje, né? Lembrando ao Fábio, né, e aos irmãos que têm o interesse, não é obrigado, próxima semana, né, sexta, sábado e domingo, vou estar em Massachusetts com um seminário de escatologia na cidade de Lowell, igreja do pastor Geraldo da Silva, Assembleia de Deus Vida, tá? Vou fazer a repostagem no grupo. Quem tiver interesse e quiser ir um dos 3 dias ou os 3 dias ali em Lowell, estaremos levando um material de escatologia, estudando a fundo a palavra de Deus, né? Sobretudo com os assuntos que estamos vivendo, né? Os últimos acontecimentos, com uma guerra da Ucrânia e outras coisas mais que envolvem a área de escatologia. Então, estaremos sexta, 28, sábado, 29 e domingo, dia 30. Né? O Fábio, eu sei que vai estar por lá, também o Ince vai estar por lá, né? Se os demais irmãos tiverem tempo, possibilidade e disponibilidade, são os nossos convidados. Vou postar no grupo Cartaz, aí vocês fiquem à vontade. Sempre na sexta-feira, às 8 da noite, sábado e domingo, às 7. Serão todos bem-vindos. Fábio Lacerda, nos despedindo com a palavra de oração, e, se Deus quiser, voltaremos próxima quinta, dia 27. E não se esqueçam dos exercícios, bloco 1 e bloco 2, vamos corrigi-los na próxima aula, porque serão a base da futura provinha da nossa matéria de ética cristã e ministerial. Fábio, por favor, abrindo o seu áudio e nos despedindo com a palavra de oração. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Santo Deus, maravilhoso Aleluia. Pai, te louvamos nesta noite, te agradecendo, Senhor, por esta aula maravilhosa. Te Aleluia, agradecendo, Deus. Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou.
Ó Pai, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Graças te O Senhor damos, tem, Deus. Senhor, sido conosco todos os dias. Tantas tribulações, tantas coisas para nos entristecer e querer nos parar, mas a tua graça, a tua Aleluia. misericórdia, teu Espírito Santo tem nos ajudado e nós temos conseguido chegar até aqui. Ó Deus, nós entendemos que tudo vem do Senhor. Graças te damos, Louvamos, Deus. te pedimos, Senhor, pela vida do pastor Luiz, pela sua família, sua esposa, seu filho. Ó Deus, que tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, Aleluia. desejos, suas necessidades, que seja atendida por ti, Jesus. Pedimos também por todos os nossos amigos e irmãos que estão nessa escola, Sim, que o Senhor Senhor. possa derramar as bênçãos que estão preparadas já no céu, Ó sobre a vida de Deus. cada um deles, tudo aquilo que eles precisam, que eles almejam, que têm orado, pedido, clamado, que Aleluia. sejam atendidos pelo Senhor. Glória a Ó Deus, Deus. colocamos esta escola nas tuas mãos mais uma vez. Deus, pedimos que o Senhor abre portas, ó Deus, que pessoas podem vir, Glória a pessoas Deus. podem chegar. Glória a Jesus. Ó Deus, que o interesse de estudar a tua palavra cresça no meio, principalmente da nossa, no nosso país, né? As pessoas que estão aqui, os brasileiros, Glória a Deus. tanto precisam estudar a tua palavra, mas muitos estão negligenciando. Ó Deus, Tu use possa abrir os misericórdia. olhos, tirar a escama dos olhos e abrir-se a mente de cada um. Eu te louvo e te agradeço nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele que e que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória Glória e o poder. Muito obrigado. Ótimo final de quinta para todos vocês. Ótimo final de semana. Uma semana abençoada. Voltamos a estar juntinhos próxima quinta, 27, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Beijo no coração para cada um de vocês. Uma alegria estar com Amém. vocês e estarei com vocês e alguns com vocês na próxima semana ali em Lô. Obrigado. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado. Amém.